Vamos dar continuidade à leitura da palavra nesse dia de hoje, né? Hoje é terça-feira, né, do ano de 2021, e nós vamos dar continuidade à leitura da Bíblia, né? Assim como eu tenho certeza que você tem dificuldade na leitura, na constância, ainda mais se você for cristão, né? A gente sabe a dificuldade que é manter, né? Seja sincero, né? É difícil, viu? Se para nós que somos crentes é difícil essa constância, imagine para quem não é. Então, eu acho que baseado nisso, o Senhor tocou o meu coração para que eu pudesse ler com você, para ver que está escrito, né? Que às vezes as pessoas falam, e aí onde está escrito, né? Então, você pega a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, abra em Romanos 3, e nós vamos fazer a leitura. O vídeo que eu estava gravando agora, eu cortei porque eu pensei que tinha chegado alguém aqui em casa e aí não dei, e agora eu vou continuar começando tudo de novo a leitura. Então pegue sua Bíblia, abre em Romanos, fica lá no Novo Testamento, Romanos 3, e vamos ler. Essa parte de Romanos 3, ele tá dando continuidade do 2, onde fala os judeus e a lei, né? Os judeus conhecem a lei, cumprem a lei, aí é baseado nisso que é o resto dessa leitura aqui que a gente vai fazer, tá? Versículo 1, ele fala assim: pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu, por dentro, aquele que tem coração circuncidado. E isto é uma coisa que a Escritura, o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. Ou seja, quando Deus pega e grava aqui na mente, no coração, para que você não só leia, mas pratique. É esse sentido que ele está falando aqui. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus, certo? Então, qual é a vantagem de ser judeu, né? Será que ser circuncidado tem algum valor? Fica aí a pergunta para você que é judeu. Tem sim, e de muitas maneiras. A primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus, né? Então, o Senhor deu primeiro esse cuidado da palavra, né, da lei de Deus para os judeus, né? Tanto é que eles estudam, né, o Velho Testamento, ensinam, né, e foi dado a eles. 3. Mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? Aí ele está falando que se algum judeu não foi fiel, né, à mensagem de Deus, na lei, será que Deus vai ser infiel com ele? 4. Diz assim: de modo nenhum, que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como diz as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. 5. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga, né? Tem crente que acha assim, né? Ai, porque eu sou crente, eu não vou sofrer. Porque eu sou crente, eu não preciso passar por nenhuma dificuldade aqui. Como se o fato de aceitar a Cristo, de conhecer a Cristo, nos isentasse de todas as coisas que nós podemos e devemos passar aqui. A palavra de Deus diz que tem uns salmos que eu até ia trabalhar esse final de semana lá na ilha, mas a gente não trabalhou, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando as pessoas pegam esses versículos, elas só querem o nada me faltará na fartura. Mas a palavra de Deus está dizendo que nada me faltará. Nem a dificuldade, nem a vida boa, nem a doença, nem a cura. Então, quando ele diz nada me faltará, é que nada, você está à mercê de tudo. Você não é diferente de ninguém por ser cristão, com relação a não passar por dificuldade aqui.
né? A Bíblia Sagrada diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, para que quando a gente passar por uma aflição, a gente seja forte, porque Deus está conosco. Isso a palavra nos afirma, né? Uma coisa é você passar por dificuldades sem Cristo ao seu lado. E outra é você passar por dificuldades com Jesus Cristo ao seu lado, lutando e pelejando por você. Certo? Então vamos estamos lendo Romanos 3, você que chegou agora, abra sua Bíblia, lá no versículo 6. Esse vídeo daqui a pouco vai estar no nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, no YouTube, Ranildes Barros, entre lá, se inscreva, assista os filmes, comente, dê um gostei, não gostei, coloca aí alguma situação que você, se Deus falou no seu coração. Se inscreva no nosso canal, é um canal apenas da leitura da Bíblia. Então você não vai achar nada demais lá, a não ser a leitura da Bíblia, e que Deus fala comigo e com você através dessa leitura maravilhosa que é a palavra de Deus. Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não, se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Então ele está colocando aqui, será que Deus não é justo? Será que Deus, por você não ser verdadeiro, ele é infiel? Aí ele diz aqui que não, que é claro que Deus é justo, tanto é que ele vai nos julgar, né? 7. Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? 8. Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Será que fazer o mal vem o bem? Fica aí para você pensar. Claro que não. Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso, porém, eles serão condenados como merecem, né? E dando continuidade a Romanos 3, abra sua Bíblia agora, vamos lá para o versículo 9. Ele fala assim, todos somos culpados. Né? Você que acha aí, eu sou inocente, eu sou uma boa pessoa. Tem gente que pensa que é bom. Porém, a palavra de Deus vai te dizer agora que não existe ninguém bom, né? Justo, somente o Senhor, nosso Deus. Acompanhe lá no 9. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? Será que os judeus são melhores do que nós, que não somos judeus? O que você acha? Olha o que a Bíblia diz, de modo nenhum. Já mostrei que todo judeu e o não-judeu estão debaixo do poder do pecado, né? Tem um versículo que diz que todos pecaram, todos, e destituídos e longe estão de Deus. Então, tanto judeu como não judeus, nós pecamos, estamos longe de Deus e precisamos fazer algo para que isso mude, certo? Temos alguma atitude, porque Deus já fez, né? A parte dele que foi mandar quem? Jesus, para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Dando continuidade, versículo 10. Como dizem as escrituras sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Ou seja, não há uma só pessoa boa. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Né? Através de quê, Rani? De você se baseia nisso? Através de lá, do Jardim do Éden. Quando houve o primeiro pecado lá, com Adão e Eva, ali a gente já nasce em pecado, diz a palavra. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. 13. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. 14. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar, por onde passam deixam a destruição e a desgraça. 17. Não conhecem o caminho da paz. 18. E não aprenderam a temer a Deus. Então, se você está nesse caminho aí,
junto com esse aqui povo que não conhece o caminho da paz e que não aprenderam a temer a Deus. Existe gente que não teme a Deus. Não é nada do outro mundo, viu, gente? Isso é real. 19. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. 20. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Olha aí, esse versículo marca aí, brilhante, amei. Ele fala assim, tá, você pode conhecer a lei e fazer a lei ao pé da letra, né? Mas o seu coração pode ser um coração duro, um coração terrível, mesmo praticando a lei, que a gente chama de religioso, né? Aquele que pratica, e existe um episódio na Bíblia que fala sobre isso, né? De um rapaz rico, judeu, deve ser judeu, não sei, gente. Não sei se era judeu ou não, não vou afirmar. E ele praticava a lei de cabo a rabo, certinho, né? Aí ele chega para Jesus e diz, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus, né? Aí ele fala as leis que existiam na época, não matarás, não furtarás, tá? Aí ele diz, eu já faço tudo isso. E aí Jesus, que conhece o coração do homem, por isso que eu digo para você, Jesus é justo, ele conhece o teu coração. Às vezes você pratica a lei, mas o teu coração é mau. E aí Jesus, desculpa, sabia que aquele homem tinha um amor à riqueza. Ele era um homem rico. E aí Jesus vira para ele e diz, você já faz tudo que a lei manda, né? Então vai e dá aos pobres tudo que você tem e segue-me. Cara, quando Jesus falou isso, esse cara sumiu. Não fez o que Jesus falou. Fez ouvido de mercador e foi embora. Então, às vezes, aqui, nesse versículo, ele está falando isso. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. A lei existe para mostrar que você é pecador, que você precisa não errar, né? Ela mostra o que você deve fazer para ser correto, uma pessoa correta. Mas ele diz aqui para nós que Deus conhece o nosso coração. Às vezes você pratica a lei, é religioso, faz tudo correto, mas você é uma pessoa má. Você é uma pessoa que ama o que a vida oferece, né? Tá preso em coisas materiais, tá preso em situações que você não vive nem o evangelho de verdade. Então fica um alerta aí para você e para mim, né? Que eu tô aqui nesse mundo junto e posso cair igual a você que está aí do outro lado. Rosemiro Monteiro, bom dia para você. Obrigado pela companhia e vamos continuar a leitura de Romanos 3, tá? Agora o versículo 21, ele fala assim, salvação por meio da fé. Então, acabamos de ler que todos nós somos pecadores, distantes estamos de Cristo, e que por mais que a gente cumpra a lei certinho que a palavra diz, e no fundo nós sermos mal, nosso coração esteja idolatrando outras coisas que não seja a presença de Deus, ou fazer a vontade de Deus, Deus conhece o teu coração e Ele vai cuidar de ti, tá bom? Agora a gente vai ver assim, a salvação por meio da fé. O que é isso que esse título fala? É que nós somos pecadores, né? E nós cremos, eu creio, não sei você, mas eu creio que a salvação veio através de Jesus Cristo. E pela fé eu creio nisso e é por isso que eu sou salvo, entendeu? Aí ele fala assim, mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. Então, olha aí você que tinha dúvida. O fato de você seguir a lei não é isso que te faz ser aceito por Deus. Não.
A lei de Moisés e os profetas dão testemunhos do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo, né? Então, você que tinha dúvida aí, como é que a gente pode ser aceito por Deus? De novo, ter essa esperança através de Jesus Cristo. E assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre eles. Então, aqui ele coloca: Deus aceita as pessoas por meio da fé, né? Então, não é nada que você faça que Deus vai te aceitar. É através da tua fé em Jesus Cristo, em crer que Jesus é o Filho de Deus. Através disso é assim que tu és aceito por Deus. Amém? 23. Todos pecaram, até aqui, ó, e afastados da presença gloriosa de Deus. Então, todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Então, tanto judeu como não judeu, todos nós pecamos. Está escrito aqui em Romanos 3:23. E é por isso que nós estamos distantes de Deus. E aí ele fala que ter fé em Jesus é que faz a diferença. Amém? Mas pela sua graça, a graça de quê? De Deus. E sem hesitar nada, Deus aceita todos pela sua graça e sem hesitar. Não, voltamos. Mas pela sua graça e sem hesitar nada, Deus aceita todos por meio de Jesus. Aleluia. Que os salva. Tá vendo? A condição para estar com o Pai, para ser aceito por Deus como filho, adotados por Jesus Cristo, é através da fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz. Continuando, 25 e 26. Deus ofereceu Cristo, que morreu por você e por mim, como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Entenderam? Você que está aí do outro lado. Então, é através do ato da morte na cruz. Se nós entendermos e se aceitarmos isso, é aí que o nosso pecado pode ser perdoado. Através de crer nisso, que Jesus morreu por mim, por você e pelos nossos pecados. Se você crê nisso, aí é que Deus te aceita. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, que morreu lá por mim e por você, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Então, a gente é aceito como filho de Deus através de Jesus Cristo. Amém? 27. Romanos 3:27. Continua lendo a leitura aqui. Será que temos motivos para ficarmos orgulhosos? Eu já aceitei Jesus. Tenho ele como Senhor e Salvador. Eu já estou salvo. O 27 diz, será que eu tenho que ficar orgulhoso por causa disso? Olha o que a Bíblia fala para você e para mim. Será que temos motivos para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não. Não é. É porque cremos em Cristo. Então, nós devemos ficar orgulhosos porque nós cremos em Cristo Jesus. É isso que nós devemos ficar orgulhosos. Eu creio em Jesus Cristo. Você não crê? Problema seu, mas eu creio. Então, se orgulhe disso. Eu creio em Jesus Cristo. Certo? 28. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. 29. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos que não judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Então, tanto os judeus como os não-judeus são aceitos por Deus. Os judeus, pela lei, né? Deus é um só,
aceita os judeus não judeus na base da sua fé, pela fé deles, aceita eles. E também aceita a nós, não judeus, eu e você, por meio da fé que eles têm. 31. Será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Será que o fato de nós acreditarmos, termos fé em Jesus, a gente deve descartar a lei? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor, tá? Tá escrito aqui. E acabamos de ler o Romanos 3. Então, olha só. Então, precisamos ter cuidado com a lei. A lei é a palavra de Deus, né? É essa lei que nós devemos cuidar, zelar e nos preocuparmos em fazermos o que ela diz. Vivermos de verdade o evangelho. Em outras palavras, né? É viver o que a gente prega, né? E crer. E falar às outras pessoas, nós precisamos falar. Enquanto servos, do Senhor, precisamos falar de Cristo aqui, em qualquer lugar, né? Eu me orgulho, eu creio em Cristo, então eu preciso espalhar isso, tá bom? Então nessa manhã fica isso para mim e para você. Todos nós pecamos e longe estamos de Cristo, mas há uma esperança a partir do momento que pela fé você crê. Pela fé, crê em Cristo. Você é salvo. Amém? Então, pela fé em Cristo é que nós somos salvos. E é baseado nisso que nós vivemos. Eu sigo a minha vida baseado nisso. Com 21 anos, eu já falei aqui, eu tenho 47 anos, certo? Então, com 21 eu aceitei a Cristo e comecei a crer nisso e viver isso. Então, há uma diferença. Eu vivia, dizia, eu acredito em Deus, basta. Mas não basta só isso. A gente precisa ter uma atitude, né? Tudo na vida a gente precisa ter uma atitude de ir, de fazer, de... Então, a partir do momento que eu entendi a salvação, que era através de Jesus, eu aceitei, eu comecei a seguir e fazer a vontade de Deus. Amém? Então, fica para você isso aí também. Peça para Deus em oração, ou rezando à noite, ou conversando com Deus, para que Ele esclareça na sua mente o que é a salvação. O que eu preciso fazer? Eu não consigo entender o que ela fala, o que ela lê. Esses crentes vivem falando em salvação, em salvação. Que isso? Por que eu não consigo entender? Porque nós estamos envolvidos, quando a gente está envolvido no pecado, a gente não consegue ver o que é pecado. Então, só Deus, o Espírito Santo pode clarear isso para você, para que você entenda. Então, reze, peça para Deus. Deus me mostra o que eu preciso fazer para ter a salvação. Amém? Vamos orar nesse momento. Eu vou orar por mim e por você que está aí do outro lado, tá bom? Daqui a pouco esse vídeo vai estar lá no meu canal, Ranildes Barro, no YouTube. Oremos. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma manhã, Senhor, de estarmos aqui com saúde, de darmos prosseguimento, Senhor, à leitura da Tua Palavra em Romanos 3. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra ela é eficaz, Deus, para nos admoestar, a nos esclarecer tudo aquilo que Tu queres. Eu te agradeço por isso. Que tanto eu quanto o ouvinte, Senhor, estamos vendo que nós pecamos e que distante nós estamos de Cristo. Nós precisamos voltar a ter essa comunhão com Deus. E só apenas, Senhor, através de Jesus Cristo é que nós temos esse retorno, essa volta dessa comunhão com Deus. Então, quero nessa manhã te agradecer pela leitura, te pedir que tu interceda por essa vida que vai assistir, que ela possa entender, Senhor, o plano da salvação, assim como eu entendi no passado, e pude, Senhor, te aceitar e fazer a tua vontade. Ajuda a esse que está aí ao lado. Abençoa a sua família. Leve a cura, Senhor, aqueles que tu queres. A cura da alma, do coração, Senhor. Abençoa. Obrigado, Senhor, pela tua existência. Nesse mundo turbulento, nesse mundo angustiante, podermos, Senhor, ter a certeza que Cristo morreu, Senhor. Perdoa meus pecados. Está comigo. A tua palavra nos afirma isso, Senhor. Enquanto estamos aqui nesse mundo, crendo em Jesus Cristo, o teu Espírito está conosco
e peleja por nós, Senhor, e nos ajuda, e nos abençoa, e nos guarda, nos livra do mal, Senhor. Eu quero só te agradecer. Obrigado por mais um dia. Obrigado por essa leitura edificante e abençoada. Tudo isso eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, que morreu na cruz. Amém. Um beijo e até a próxima.